para proferir a palestra magna de abertura da 22ª Conferência Nacional dos Advogados, que abordará o tema Constituição Democrática e Efetivação dos Direitos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho Federal, eminente advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente deste Congresso, excelentíssimo senhor vice-presidente da República, professor Michel Temer, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, querido amigo, ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssimo senhor ministro da Justiça, igualmente querido amigo José Eduardo Cardoso, excelentíssimo senhor Eduardo Seabra Fagundes, advogado com quem eu mesmo comecei a minha vida profissional e na pessoa de quem cumprimento todos os advogados aqui presentes, senhoras e senhores, prezados colegas, queridos amigos, eu tranquilizo a todos, eu asseguro que sou o último, embora com a difícil tarefa de compartilhar algumas ideias para o Brasil, quando tenho certeza que todos só estão pensando no programa Fome Zero, já agora avançada a hora do almoço. Eu agradeço de coração ao eminente presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho pela distinção de me permitir fazer a abertura desse evento extraordinário. E eu estou aqui não mais na condição de advogado, que fui por mais de 30 anos, com muito prazer e com muita honra. E tampouco estou aqui na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal, que tenho sido no último ano e meio, desfrutando do privilégio de servir ao país e de servir à justiça. Eu venho aqui hoje como um velho professor, que desde os bancos escolares tem se dedicado a pensar o Brasil. E o papel do pensamento, como bem escreveu Roberto Mangabeira Unger, é o de confortar os aflitos e o de afligir os confortados. A minha filosofia jurídica é a de que tudo que é correto, justo e legítimo deve encontrar um caminho no direito. E a minha filosofia existencial é a de que eu creio no bem e na justiça, mesmo quando, eventualmente, circunstancialmente, eles não se encontrem ao alcance dos olhos. O processo civilizatório, a emancipação das pessoas, a conquista da dignidade da pessoa humana, são valores que muitas vezes fluem por um rio subterrâneo que nós não conseguimos ver da superfície. Mas ainda assim, eles cumprem o seu curso e cumprem o seu destino. E o nosso papel, o papel dos advogados, o papel de quem pensa o Brasil, é um papel de empurrar a história, de fazer o processo civilizatório andar. Como na inspirada canção do Chico Buarque, a história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Neste congresso, cujo tema é
Constituição democrática e efetividade dos direitos, pareceu-me bem fazer algumas reflexões e compartilhar algumas ideias sobre o Estado, sobre a sociedade e sobre o direito. Procuro trazer 3 ideias sobre cada um desses temas, apresentando alguns diagnósticos e algumas propostas para o Brasil. Uma contribuição para uma agenda feita de patriotismo e de ideal, que esteja acima das opções político-partidárias e das opções ideológicas. Pelo adiantado da hora, e compreenderão bem, eu terei que abreviar a apresentação que havia pensado inicialmente, mas um pouco como a gente faz lá no Supremo, eu vou deixar um voto escrito com o presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, que, se achar oportuno, pode colocar na página do Supremo, onde eu exponho essas ideias de forma um pouco mais analítica. Eu falei patriotismo e idealismo. O patriotismo, essa energia positiva e cívica de fazer um país melhor, de fazer um país maior, um país que sirva bem à causa da humanidade e possa ser um exemplo para o mundo. E o idealismo, que é esse compromisso em fazer o bem, em fazer um mundo melhor. O idealismo está para a vida pública como o amor está para a vida privada. É possível sobreviver sem ele, mas certamente não é possível viver uma vida completa. Portanto, aqui vou eu, algumas ideias para pensar o Brasil. Começo pelo Estado brasileiro, diagnósticos e algumas mudanças necessárias. 3 disfunções atávicas assinalam a formação nacional: o patrimonialismo, o oficialismo e o inigualitarismo. O patrimonialismo vem da nossa formação ibérica, da má distinção entre fazenda do reino e fazenda do rei, e, consequentemente, a má distinção que temos feito historicamente entre espaço público e espaço privado. A segunda disfunção do oficialismo é esta crença de que o Estado precisa estar presente em tudo e que qualquer projeto pessoal, empresarial ou político dependa das bênçãos do Estado, do financiamento público, do BNDES, dos fundos de pensão, da Caixa Econômica Federal. Precisamos de mais sociedade e menos Estado. E a terceira disfunção é o inigualitarismo. A igualdade hoje significa a igualdade formal que veda a discriminação na lei às pessoas, a igualdade material que exige políticas distributivas e a igualdade como reconhecimento que impõe o respeito à diferença e o respeito às minorias. Herdeiros de uma sociedade escravocrata, temos tido muita dificuldade em promover igualdade verdadeira. Herdeiros de uma tradição que dividia as pessoas em senhores e servos, ricos e pobres, brancos e negros. E esta desigualdade se manifesta no direito brasileiro, sobretudo no direito penal. É muito mais fácil nesse país prender um menino de 18 anos com 100 gramas de maconha do que efetivamente prender alguém que tenha cometido uma fraude de mais de R$1 milhão em uma licitação. Temos uma justiça dura com os pobres e mansa com os ricos. Portanto, essa é a minha primeira ideia. Precisamos derrotar o patrimonialismo, o oficialismo e o inigualitarismo. E temos feito avanços. E nada é impossível, porque em menos de uma geração nós derrotamos o autoritarismo e o golpismo no Brasil
e temos uma história de sucesso para celebrar. A segunda ideia no capítulo Estado, e serei muito breve em relação a ela, nós precisamos superar no Brasil o preconceito que ainda existe contra a livre iniciativa e o empreendedorismo. Nós precisamos valorizar as pessoas que assumem riscos, que se comprometem com a inovação. Não é uma opção ideológica na quadra atual. A livre iniciativa é melhor geradora de riquezas. Ser progressista é se concentrar na melhor maneira de distribuir as riquezas, mas nós precisamos produzi-la da forma mais adequada na quadra contemporânea. E, portanto, nós temos que nos libertar deste preconceito que vem do capitalismo do Estado, do preconceito do tempo em que as riquezas eram injustas quando não eram desonestas, e valorizar o espírito empreendedor, que, em última análise, é o espírito que faz com que o Estado não tenha que ser o protagonista de tudo. Sigo viagem para chegar à minha terceira e última ideia sobre o Estado, que o tema é onipresente, a reforma política. Vou gastar só 1 minuto. Nunca houve no Brasil um tema capaz de produzir tanto consenso, e o consenso capaz de gerar tanta inércia. Nós não conseguimos sair do lugar e giramos em círculos. Como bem disse o eminente presidente Marcos Vinícius, precisamos baratear o custo das eleições, precisamos ter um sistema que crie maiorias consistentes que evitem o fisiologismo a cada votação importante. Precisamos de um sistema que tenha autenticidade partidária, para que a política recupere a sua dignidade. O descolamento entre a classe política e a sociedade civil é um perigo democrático, porque em uma democracia, política é um gênero de primeira necessidade. E, portanto, quem quer que ganhe as próximas eleições tem de ter um compromisso patriótico com o país, de dedicar o primeiro semestre do seu governo a transformar essas instituições políticas que transformaram a política num negócio privado e não na defesa do país. E se não for possível consenso mínimo para uma reforma política, porque o ideal é que ela saia da presidência e do Congresso, aí sim a opção para o plebiscito. Eu mesmo, avançando o caminho para sair da inércia, proponho no meu texto até mesmo as 3 perguntas do plebiscito, sobre sistema eleitoral, sobre natureza da lista partidária e sobre financiamento político. Mas o ideal é que a política recupere o seu espaço e que isto seja feito por via do Congresso. Mas constará do voto escrito, presidente, a minha sugestão. E com isso, meus caros amigos, eu encerro aceleradamente o meu capítulo dedicado ao Estado com essas 3 ideias. Enfrentar as disfunções que são o patrimonialismo, o oficialismo e a desigualdade. Superar o preconceito contra a livre iniciativa e contra o empreendedorismo, porque essa é a principal fonte geradora de riquezas no país. E, em terceiro lugar, todos nós da sociedade civil exigirmos com a brevidade necessária uma reforma política para o país. Esta avaliação crítica que faço não tem nenhum componente de amargura. A história tem o seu ritmo próprio e nós temos que conviver com a velocidade possível, mas temos que empurrar a história, resignados quando ela não anda na velocidade que nós queremos. Mas assim é a vida. Se um homem casar com 2 mulheres, não vai conseguir fazer um filho em 4 meses e meio. Portanto, é preciso que a gente, na vida, siga o curso possível. Com isso, eu passo para o segundo capítulo, que significa que já estamos nos aproximando da metade, dedicado à sociedade brasileira e uma agenda
inovadora que nós precisamos. No tópico anterior, eu falei de dois pilares das sociedades abertas contemporâneas, que são o governo democrático e a economia de mercado. Há um terceiro pilar que nós precisamos fortalecer no Brasil, que é a sociedade civil, uma sociedade civil independente, criativa e solidária, com verdadeiros empreendedores sociais que tragam consigo uma agenda cívica. A vida não se resume à disputa pelo poder político ou à busca pelo lucro, ainda quando sejam capítulos legítimos da vida. Nós precisamos também de boas causas, de boas ideias e de filantropia, uma responsabilidade social coletiva em busca de soluções originais e construtivas para os problemas do país. O bem pelo bem. Ao lado, portanto, do governo democrático e da livre iniciativa, precisamos de uma sociedade civil e de instituições que funcionem como agentes do bem, agentes da transformação social, em muitas áreas que não dependem do governo, dependem de cada um de nós, como, por exemplo, a adoção de uma praça, o financiamento de uma biblioteca de bairro, a ajuda material a uma escola carente, a difusão do acesso à internet, a manutenção de um posto de saída, a prestação de assistência judiciária ou advocacia pro bono, o apoio financeiro e logístico a abrigos de menores, projetos de arborização de comunidades, ensino à distância pela rede mundial de computadores, recuperação de drogados, reinserção de presidiários, todos esses projetos que podem ser liderados pela sociedade civil, pelos empreendedores sociais, pelas lideranças de classe associativas, sindicais. E como se financiam esses projetos? E aqui eu retomo o tema da filantropia. Nós já temos no Brasil ricos em número suficiente para incluirmos na agenda do país a filantropia, a doação do tempo, de dinheiro e de ideias. Precisa entrar nos compromissos da elite brasileira, as pessoas que são bem-sucedidas, que ganharam dinheiro graças ao país e que têm o dever de dar alguma coisa em troca. Gente que deve deixar legados que não sejam só para os seus herdeiros diretos. Portanto, este é um tema que nós precisamos. Mais sociedade civil, mais causas bonitas e mais filantropia. Isto me leva à minha segunda ideia em matéria de sociedade, que diz respeito à criação de instituições de ensino superior de ponta. O Brasil precisa criar instituições acadêmicas verdadeiramente de ponta. Nós ficamos para trás. Rússia, Índia, China, todos estão na nossa frente. Nem na América Latina nós estamos na frente. Não existe um grande país sem grandes universidades. Este não é um projeto elitista, este é um projeto de superação da mediocridade. A universidade pública brasileira custa caro, dá baixo retorno à sociedade e drena o dinheiro que precisa ir para o ensino básico, porque ela não é capaz de se autossustentar. Eu não estou propondo uma reforma universitária. Gastaria muita energia política para superar modelos enraizados. Nós precisamos pensar um modelo alternativo, uma universidade que seja pública nos seus propósitos, mas privada no seu financiamento, sem as amarras
da administração pública. Uma universidade voltada para a pesquisa pura, para a inovação tecnológica, para as conquistas da medicina e para o melhor das humanidades, com graduação e pós-graduação. Nada de excessivamente grandioso, mas que fosse capaz de reunir os melhores jovens do país, aos melhores professores e aos melhores pesquisadores. Para esta universidade seriam recrutados com bolsas de estudo esses melhores alunos. E os professores seriam recrutados no mercado com remuneração de mercado, no mercado internacional, com aulas em português, aulas em espanhol, aulas em inglês. Nós precisamos estar no mundo, nós precisamos avançar e ocupar o espaço que verdadeiramente nos caiba. Como seria financiado este projeto? A instituição seria formada por um capital inicial resultante de doações voluntárias das grandes empresas nacionais e de quem mais quisesse participar do projeto de criar uma verdadeira universidade de ponta, não estatal, mas com o sentimento e o espírito público e o compromisso de reunir os melhores e fazer o país avançar. Uma instituição que teria um conselho de administração para administrar o dinheiro e captar o dinheiro e um conselho pedagógico que tocasse um projeto verdadeiro e que fizesse convênio com todas as grandes universidades do mundo. Eu sei que este é um projeto ambicioso, mas ele é indispensável para nós sairmos do atraso. E retardá-lo significará apenas isso, que nós começaremos com atraso. Minha terceira e última ideia em matéria de sociedade. Nós precisamos de algumas mudanças de patamar ético no país. Este é um tópico dedicado à sociedade. Portanto, eu não estou falando de governo, eu não estou falando de corrupção, nem os problemas que enfrentamos no país desde o descobrimento, ou possivelmente desde sempre. Eu estou falando da sociedade, portanto, estou me referindo a atitudes pessoais, a posturas diante da vida e a posturas diante do outro. Todo o processo civilizatório inclui a presença do outro. A ética é a escolha dos próprios valores e a capacidade de compreender e respeitar o outro, o próximo, o que seja diferente. Na frase feliz de Vinícius de Moraes, bastar-se a si mesmo é a maior solidão. E, portanto, eu aqui enuncio 3 tópicos do que me parece conveniente fazermos para elevarmos o patamar ético geral da sociedade brasileira. Em primeiro lugar, quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de um mundo plural e aberto em que as pessoas têm o direito de ser diferentes. Não é possível produzir consenso sobre tudo. Há pessoas que têm visões diferentes da vida, visões diferentes sobre casamento entre parceiros do mesmo sexo ou visões diferentes sobre interrupção da gestação. Respeitar o outro não significa abdicar de si próprio. Respeitar o outro significa apenas permitir que cada um viva a sua verdade, a sua crença num mundo feito de tolerância. No verso inspirado do poeta espanhol Ramón de Campo Amor, en este mundo traidor no hay verdad ni mentira, todo tiene el color del cristal com que se mira. As coisas na vida têm a cor da lente pela qual estão sendo vistas. E as pessoas veem com lentes diferentes. Ainda no tema
elevação do patamar ético. O foco do debate deve ser o argumento, a ideia, e não a pessoa que a enuncia. Nós precisamos superar um estágio civilizatório deficiente de que o debate de ideias envolve a desqualificação moral de quem pensa diferente e o sentimento narcísico e prepotente de que se alguém pensa diferente de mim, só pode estar mal intencionado ou a serviço de alguma causa inconfessável. O adversário, portanto, deixa de ser alguém livre e igual em defesa do seu ponto de vista e passa a ser o inimigo pervertido que certamente quer se locupletar com o seu argumento. Essa é uma forma primitiva de viver a vida. Portanto, além de respeitar o outro, o avanço do debate público precisa que o foco vá para o argumento e não para a desqualificação moral do outro. Na frase feliz do bispo Desmond Tutu, da África do Sul, em lugar de levantar a voz e acusar os outros, melhore o seu argumento. E por fim, a construção de um mundo melhor começa verdadeiramente a partir de si próprio. Muitos dos vícios que nós hoje assistimos na vida pública brasileira, eles são projeções de vícios da vida privada. Numa democracia, o governo é eleito pela sociedade e, portanto, não há mais esta separação nós e eles, porque nós fazemos o governo. Nós escolhemos quem vai titularizar o poder público. E, portanto, nós precisamos também começar, pela vida privada, a mudança de atitude que nós cobramos dos governantes. Tais atitudes da vida privada condenáveis incluem a falta de boa-fé objetiva que está presente sempre que alguém passa o outro para trás, a ultrapassagem pelo acostamento, a furada de fila, a pichação do muro, o lixo na rua, o insulto em vez do diálogo e muitas outras desonestidades, espertezas e descaminhos do espírito. Não dá para viver uma vida sem ética e de dedo em riste, apontando todos os defeitos dos outros. A virada que nós precisamos dar, como país e sociedade, a mudança de patamar que nos libertará da ignorância e do atraso, precisa de um salto existencial, pessoal, na ideia inspirada de Gandhi: seja você a mudança que deseja para o mundo. E aqui, meus caros amigos, prezado presidente, eu termino o meu segundo capítulo dedicado à sociedade e essas ideias que procurei compartilhar. Necessidade do florescimento da sociedade civil com inovação, empreendedorismo social e filantropia, criação de instituições de ensino superior de ponta e algumas mudanças de patamar ético. E aqui chego no terceiro capítulo, que é dedicado ao direito no Brasil, superação do atraso e dos gargalos. Minha primeira ideia sobre o direito é a da redução drástica do foro por prerrogativa de função, ou o apelidado foro privilegiado, que é uma reminiscência aristocrática que nós perpetuamos no Brasil, de permitir que algumas autoridades sejam julgadas nas ações penais perante o Supremo Tribunal Federal ou perante o Superior Tribunal de Justiça. O sistema é muito ruim.
é feito para não funcionar, é feito para fomentar a impunidade, é feito para que se chegue à prescrição de boa parte dos casos relevantes. Pouquíssimas autoridades deveriam conservar o foro por prerrogativa de função. O presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo, o procurador-geral da República, e não mais do que isso. E não mais do que isso. O modelo tem vícios insuperáveis. Em primeiro lugar, ele é não republicano, porque faz parecer que alguns são mais iguais do que outros. Em segundo lugar, nem o Supremo nem o STJ estão aparelhados para fazer papel de juízo de primeiro grau, com instrução de processos, oitiva de testemunhas, produção de provas, perícia. E se fizermos isso, não estaremos fazendo o que verdadeiramente nos cabe fazer. E por fim, o modelo é disfuncional, porque o sujeito renuncia, o processo desce para o primeiro grau, aí ele se reelege, o processo sobe de novo para o Supremo ou para o STJ, e quando está prestes a ser julgado, o sujeito renuncia ou não se elege, e aí volta, e aí prescreve, e aí a sociedade tem a sensação de impunidade, e parece que nós somos cúmplices dessa impunidade, porque o sistema é feito para isso mesmo, para que, ao fim e ao cabo, ninguém seja punido se estiver no estrato superior da sociedade. Portanto, minha proposta é a criação de uma vara federal especializada em Brasília, cujo titular será escolhido pelo Supremo Tribunal Federal, um juízo de primeiro grau de jurisdição, escolhido o titular pelo Supremo, por um mandato de 4 anos, ao final dos quais ele vai automaticamente promovido para o seu tribunal, e ali, em primeiro grau, com quantos juízes auxiliares forem necessários, será feita a jurisdição penal dos que hoje têm foro por prerrogativa de função. Em algum futuro próximo, nós vamos viver um momento de desjudicialização. O novo advogado que vai se desenvolver, ele vai ser um especialista em negociação. O novo advogado vai ser aquele que evita o ajuizamento da ação. E, paralelamente a ele, vai surgir um nicho de mercado, que é o advogado a quem as partes procuram para resolver o problema, do estilo uma arbitragem informal. A verdade é que duas partes de boa fé, o pior que fazem hoje em dia é optarem pela justiça, porque o processo se prolonga para muito além do razoável. E, portanto, a advocacia vai envolver lidar com essas técnicas alternativas. Em segundo lugar, nós vamos ter que diminuir o número de recursos e, sobretudo, o uso abusivo dos recursos. E aqui, a condenação não é o advogado usa o sistema da melhor forma que convém ao seu cliente. Portanto, o sistema é que tem que funcionar melhor. Dias atrás, creiam em mim, eu julguei embargos de declaração, em agravo regimental, em embargos de divergência, em agravo de instrumento, em um recurso extraordinário interposto de uma apelação. Mas essa não foi uma exceção nem um acidente. Faz parte da rotina da vida. E os processos se prolongam interminavelmente. Nós precisamos mudar esta cultura. Nós vamos ter que criar no país a cultura de que os processos terminam no segundo grau de jurisdição. Acesso à justiça e devido processo legal se realizam em 2 graus de jurisdição. Eu bem entendo que o advogado quer sempre recorrer quando ele não ganhou. Mas é preciso lembrar que do outro lado também tem um advogado que nunca consegue concluir a causa porque o sistema é extremamente leniente com estratégias puramente
procrastinatórias. E o processo, portanto, meus caros amigos, precisa terminar. E mais à frente, logo ali na esquina do tempo, com um ligeiro avanço civilizatório, o processo vai funcionar assim. O juiz de primeiro grau recebe a inicial e fixa uma data. Daqui a 6 meses, ou 3 meses, ou 9 meses, esses autos vão conclusos para a sentença. E as partes e seus advogados têm este prazo para produzir as suas provas. Ou seja, nós vamos viver um país em que os processos têm começo, meio e fim durante a vida útil das pessoas, sem ficarem para inventários. E por fim, é preciso redefinir o próprio papel do Supremo e temos feito um debate interno sobre isso e eu mesmo tenho conduzido um debate externo para criarmos a consciência de que o Supremo Tribunal Federal não deve funcionar nem como terceira nem quarta instância da justiça brasileira, nem ser a instância para a qual as partes recorrem para que o processo se perca de vista. Eu havia julgado até setembro desse ano, eu e todos os nossos colegas, mais de 4.000 processos. O meu assessor disse com muito orgulho, nós já julgamos até hoje 4.578 processos. Pois eu não tenho orgulho, eu tenho constrangimento. Isso é o oposto do que deve ser uma jurisdição constitucional e como qualquer pessoa inteligente pode intuir, nós estamos repetindo decisões porque ninguém tem tempo para julgar isso tudo de processo, basta dividir o número pelo número de horas do dia para descobrir que dá segundos para cada processo. É um sistema muito ruim, é um sistema errado, é um sistema que não pode continuar assim. O Supremo Tribunal Federal só deve julgar as grandes causas da nacionalidade, da sociedade ou que afetem grande quantidade de pessoas e fornecer linhas jurisprudenciais básicas para os tribunais e juízes uniformizarem e criarem isonomia na aplicação do direito. E por essa razão tenho proposto, e serei muito breve, em matéria de repercussão geral, porque os recursos extraordinários representam a maior parte dos processos que chegam ao Supremo. Minha proposta é, o Supremo não deve admitir mais recursos extraordinários do que seja capaz de julgar em um ano, pela simples razão de que, ao atribuir repercussão geral, o processo fica sobrestado. E se nós levarmos 1, 2, 3, 4, 5 anos para julgá-los, nós estamos atravancando a justiça do país, em vez de ajudá-la a ficar mais célere. Portanto, o Supremo só deve admitir o que possa julgar em um ano. Deve fazer a seleção de quais processos vai julgar e deve marcar a data do julgamento. A repercussão geral número 1, escolhida em dezembro de 2014, vai ser julgada no dia 4 de agosto de 2015, de modo que os ministros podem se preparar e vai acabar o pedido de vista e os advogados podem se preparar e vão um dia só para o seu julgamento em Brasília, acabando com esta romaria constrangedora de advogados que eu vejo indo ao Supremo 1, 2, 3, 4, 5, 10 sessões sem o processo ser julgado. E eu detalho a minha proposta no texto escrito, e aqui chego, meus queridos amigos advogados, que saudades eu tenho verdadeiramente dos bons tempos da advocacia. Quase como Maísa, presidente, se eu soubesse naquele tempo o que eu sei agora. Pois bem, chego aqui à nossa conclusão. E deixei de mencionar que, sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, não só estamos agilizando a pauta, como temos um presidente cujo gabinete era o mais eficiente do Supremo e que tem preocupação verdadeira com a funcionalidade e racionalidade do Supremo. De modo que
as ideias de modernização não poderiam estar em melhores mãos. E aqui chego, queridos amigos, à minha conclusão. Precisamos, à luz das ideias que procurei compartilhar, de uma nova narrativa para o Brasil. O que significa isso? Nós somos o país da diversidade racial e da miscigenação. Brancos, negros, índios e todas as combinações possíveis formam a gente brasileira em uma composição de cores e variados traços físicos. Quem não gosta dessa circunstância e possui outras preferências estéticas, nasceu no lugar errado. Somos também o país da tolerância religiosa, no qual cristãos, judeus, umbandistas e muçulmanos convivem sem atritos relevantes. Ortodoxias exacerbadas e fundamentalismos radicais não frutificaram por aqui. E também somos um país que, com dificuldade, mas com sucesso, tem avançado uma agenda de respeitar as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, tema para o qual o Supremo Tribunal Federal prestou uma contribuição valiosa e iluminista. Além disso, somos um país pacífico, de vasta extensão territorial, repleto de riquezas e belezas naturais. O país do bom humor, das festas populares e da extroversão. Gente sem medo e sem culpa de ser feliz. Essa é a parte boa. Mas somos também o país da desigualdade social extrema, da violência urbana superior à de muitos países em guerra, da falta de habitações adequadas, da falta de urbanização, da falta de saneamento, da favelização ampla que degrada as pessoas, as cidades e o meio ambiente. Um país com deficiências dramáticas na educação pública, na saúde, no transporte e na segurança. E, portanto, fiz uma lista de coisas boas e uma lista de coisas que nós precisamos derrotar. A convivência de virtudes incomuns de um lado e de vícios civilizatórios primários do outro tem feito com que a percepção do Brasil por seu povo e por seus formadores de opinião oscile entre o ufanismo, os melhores do mundo, ou a frustração. Jamais deixaremos de ser o país do futuro. Precisamos de um exercício de pensamento original que ajude a definir o nosso lugar no mundo, o que nos faz singulares, o que somos e o que temos para oferecer. Uma nova narrativa capaz de olhar para trás e para frente. Ao longo da história brasileira, pensadores e atores sociais notáveis empreenderam esforços para compreender, explicar e transformar o Brasil. Gente como Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, Rui Barbosa, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Craio Prado Júnior, para citar apenas alguns. É boa hora de um novo esforço de autocompreensão, uma bússola e um roteiro de viagem. Para onde nós queremos ir, o que precisamos deixar para trás e como devemos percorrer o caminho. Os valores, ideias e projetos que irão constituir o nosso patrimônio comum como nação, independentemente de governo ou de ideologias. E aqui, meus queridos amigos,
eu encerro as minhas conclusões em busca da última, que acaba de miseravelmente desaparecer. Aqui está ela. A visão crítica e construtiva que permeou a minha apresentação é uma atitude que me parece indispensável para aquilo que eu disse que era o papel do pensamento, que é empurrar a história. Nós estamos atrasados e estamos com pressa, mas a verdade é que nós temos andado na direção certa, ainda quando não na velocidade desejada. Há muito o que celebrar, apesar de tudo. O Brasil verdadeiramente só começou em 1808, com a vinda da família real. Até então, os portos todos eram fechados, o país era proibido de ter comércio exterior. Não havia estradas, porque a metrópole proibia a construção de estradas. Não havia fábricas, não havia instituições de ensino, nem médio, nem instituições de ensino superior. 98% da população era de analfabetos e 1/3 da população era de escravos. Uma chaga moral e uma bomba relógio social. Além disso, nós somos herdeiros de uma tradição que, apesar de muitas virtudes, foi a tradição do último país da Europa a acabar com a Inquisição, do último país da Europa a acabar com o tráfico negreiro, do último país da Europa a acabar com o absolutismo. Ou seja, nós tivemos que construir um país do zero e com originalidade. E em pouco mais de 200 anos, o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo e é uma das maiores democracias de massa do mundo, que vem de tirar 30 milhões de pessoas da linha da pobreza. Do regime escravocrata ficou-nos a diversidade racial e cultural e temos enfrentado bravamente a superação das discriminações no Brasil com ações afirmativas. Ou seja, estamos criando uma sociedade em que os direitos fundamentais estão no centro do sistema. Temos 25 anos de estabilidade institucional, temos eleições periódicas e somos uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil foi, se não o maior, um dos maiores séculos do século XX. E, portanto, nós temos muito o que celebrar, não como quem deita sobre os louros, mas quem se alimenta do sucesso que já obteve para continuar avançando. E agora, ao longo do século XXI, nós vamos enfrentar e superar o abismo social brasileiro, com educação, empreendedorismo e serviços públicos de qualidade. E então, com atraso, mas não tarde demais, chegaremos finalmente ao futuro, oferecendo um exemplo de civilização para o mundo, com justiça social, liberdades públicas, pluralismo cultural, diversidade racial e alegria de viver. Muito obrigado.